Olá, queridos alunos e alunas. Sou o professor Roberto, de Filosofia. Estamos aí no dia 13 de agosto de 2020. Espero que todos estejam bem aí, né, diante dessa pandemia do coronavírus. E nós entramos agora no conteúdo de ética platônica. Nós havíamos definido ali no segundo bimestre o que é ética e o que é moral. Vimos aí algumas características e exemplos, né, a respeito disso. E agora nós entraremos nas teorias, né, nas ideias especificamente dos filósofos. Começaremos por Platão, então. Utilizaremos ali o mito da caverna como um breve exemplo. E na sequência nós trabalharemos aí as ideias de Aristóteles, mas não nesse vídeo, né, nos próximos. E depois de Epicuro, ok? Espero que vocês aproveitem. Todo o conteúdo é feito com muito carinho, muito bem organizado e sistematizado para que vocês tenham uma real aprendizagem, tá bom? Então, vamos lá, começando. Hoje nós vamos ver a continuidade do conteúdo ética no site Humanidades, ok? Lembrando que esse site é meu, é uma ferramenta que eu disponibilizo para facilitar a vida dos estudantes, tá? Era um site que surgiu antes do período da pandemia. Já trabalho com sites aí há uns 8 ou 10 anos. Eu acredito que pode nos ajudar bastante, aí, sobretudo com conteúdos autorais, tá? Embora nem todos sejam. Para ir exatamente onde está o conteúdo, vem aqui em menu, em notícias. Esse primeiro conteúdo aqui, filosofia platônica, é onde nós vamos iniciar. Embora nós daremos continuidade a partir daqui. Introdução à ética, tá bom? Então vamos fazer um breve apanhado aqui. Se vocês observarem no finalzinho, você pode ir exatamente para aquele link, tá? Aqui onde está escrito continue aprendendo. Clique aqui para ser direcionado para o conteúdo sobre a ética platônica, tá? O conteúdo em si não é destinado apenas à ética platônica. Nós estamos trabalhando as ideias de Platão de modo geral, e essas ideias estruturam a concepção ética desse pensador, tá bom? Então vamos voltar lá ao conceito de ética e moral. Nós definimos aqui que tanto ética quanto moral, etimologicamente, está relacionada à ideia de costumes, tá? No entanto, dentro de uma tradição filosófica, considera-se a ética, tá, como uma área da filosofia que discute os valores que fazem parte das ações humanas, as ideias de certo, errado, bem e mal e justo e injusto, tá bom? Entre outras. Enquanto que a moral, por sua vez, ela se refere a um conjunto de regras específicas, né, inerentes a determinado grupo. Para quem não assistiu, tá aqui, ó, ética e moral, conceitos e definições, tá bom? Bom, nós vimos que a ética é um preceito, entrando aqui, né, no link já sobre a filosofia platônica, nós vimos que a ética é um preceito... Opa, não foi? Foi pro mesmo, né? Eu faço a correção na sequência desse link aqui, tá bom? Na hora de linkar eu acredito ter errado. Então, vamos lá. Filosofia platônica, começando, tá? Antes de publicar esse vídeo eu já faço a correção lá. Bom, então a filosofia platônica tem os princípios da filosofia platônica vai estruturar o que nós chamamos de ética platônica, né, referente às ideias do filósofo Platão, tá bom? Bom, então vou fazer a leitura aqui desse breve trechinho que eu até compus ontem para exatamente facilitar um pouquinho a vida, tá? Então disponibilizarei aqui 2 breves trechos de textos sobre a filosofia platônica. O objetivo é apoiar o estudo de quem deseja compreender um pouco mais das ideias desse pensador, né, de Platão, sobretudo no que diz respeito à sua compreensão de conhecimento, né, a teoria do conhecimento de Platão e de ética, que nesse caso vão na mesma direção, se imbricam, tá? Bom, vendo aqui os dados específicos de Platão, tá? Então, Platão é um filósofo ateniense, viveu aí entre 427 e 347 a.C.,
e ele é quem nós chamamos aí de discípulo mais conhecido de Sócrates, tá? O Platão vai abordar aqui a questão do dualismo, que nós vamos ver aqui no nosso slide, tá bom? No slide eu acredito que não há necessidade de passar para vocês, ele está bem mais simples do que o próprio texto, tá? Então nós vamos trabalhar ao longo desse bimestre a ética platônica, aristotélica e epicurista conforme o currículo do Estado de São Paulo, tá? Então, quem foi Platão? Então, Platão foi um filósofo ateniense, discípulo de Sócrates, e Sócrates aparece nos diálogos de Platão como se fosse um personagem, à margem para muitas pessoas entenderem, inclusive, que Sócrates não teria existido, o que me parece ser correto, tá bom? Bom, a ideia de bem e mal, de certo e errado de Platão, ela parte, na verdade, de uma concepção que ele tem de dualismo, que diz respeito aos seres humanos, tá? Que diz respeito a cada um de nós. Para o Platão, nós somos divididos em corpo e alma. Ou seja, Platão diferencia isso em essência e aparência, tá? O corpo, dotado dos 5 sentidos, nos levaria apenas à aparência das coisas, enquanto que a alma, a nossa racionalidade, seria capaz de nos conduzir para um outro nível de situação, ou seja, para a essência das coisas, tá? Bom, fazendo uma breve leiturinha aqui para ajudar vocês. O corpo, através dos 5 sentidos, capta apenas a aparência das coisas, não a essência. Liga-se ao mundo através dos desejos e paixões. Faltou um ozinho ali, né? Bom, o que significa isso na verdade? Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que tenha uma diabetes ou que sofra de obesidade, né? Do ponto de vista racional, é sabido por essa pessoa que ela não pode consumir uma alta quantidade de carboidratos, que ela não pode consumir açúcar em excesso, na verdade não deve consumir açúcar, né? Na forma bruta aí, nem de adição também de modo algum, depende da gravidade. E ao obeso é sabido que gordura, fritura de modo geral, né? Preparações com muito açúcar, entre outras coisas, né? Álcool também, são elementos que pioram a condição de saúde dessas pessoas. Isso diz respeito ao corpo ou às ideias? Olha, diz respeito às ideias. Nós estamos tocando aquilo que deve ser feito. Nós estamos tocando pelas ideias aquilo que é o correto, aquilo que é o perfeito. No entanto, nós temos um corpo. E esse corpo, por sua vez, ele está indissociavelmente ligado ao mundo. A pessoa passa de frente a uma padaria, vê um doce, vai ao mercado e vê coisas saborosas e acaba caindo na famosa tentação. Essa é a ideia da aparência. Aparentemente era a coisa certa. Aparentemente realmente era aquilo que desejava o indivíduo e teria que ter sido feito. Mas nós temos que Sócrates inclusive chamaria de alma racional ou de racionalidade, que por sua vez avisa aquilo que é o adequado. Então vamos lá. A razão, por sua vez, não se dobra aos desejos e paixões, mas se inclina à verdade, à busca da virtude, tá? O mesmo se sucede com relação a voltando aqui aos exemplos, né? Com uma relação sexual não protegida. Do ponto de vista da essência, das ideias, o indivíduo sabe dos riscos que corre. Porém, o corpo deseja e o indivíduo muitas vezes acaba atendendo esse corpo. Ele acaba indo pela aparência, a aparência do certo, da mesma forma que
o açúcar pareceu certo a pessoa com diabetes, da mesma forma que pratos, né, com maiores calorias pareceu certo a pessoa que é obesa, o sexo sem a proteção pode ter parecido certo para o indivíduo num determinado momento, tá? Porém, a racionalidade ela não se deve dobrar a essas coisas, né? Então, essa dualidade entre corpo e alma, para Platão, é exatamente o princípio da sua ética. Segundo esse pensador, nós devemos seguir a nossa racionalidade, aquilo que a nossa racionalidade diz que devemos fazer, e não aquilo que o nosso corpo diz que nós devemos fazer. Se nós fôssemos parafrasear aqui, nós poderíamos pensar um pouquinho naquela situaçãozinha bem comum, né? A vida das pessoas seria uma licença poética, né? Olha, não siga o seu coração, ele pode te levar por caminhos terríveis, né? Então, o coração não pensa, a gente sabe disso, né? Mas o corpo deseja. Então, muitas vezes a pessoa, guiada por esses sentimentos que são levados pelos desejos, acaba fazendo uma coisa que a própria racionalidade diz para que seja feito o contrário. Então vamos lá aqui. A dualidade de corpo e alma pode ser explicada pelo mito da caverna, no qual Platão demonstra que a obtenção da verdade é um caminho árduo, tá? Então, mais uma vez aqui para vocês entenderem. O Platão diz que o bem consiste em seguir a racionalidade. Seguir a racionalidade, então, é exatamente deixar, aliás, não se deixar levar pelos desejos do corpo, pela aparência das coisas que estão no mundo, tá? Para Platão, a ideia do perfeito, a ideia do eterno, a ideia do bondoso, a ideia da justiça são coisas que pertencem à racionalidade. Na prática, nós não acessaríamos isso, mas nós devemos guiar, né, as nossas ações, o nosso ser, o nosso pensar pelo caminho da racionalidade e não pelo caminho dos desejos. Imagine se todos fizessem apenas aquilo que deseja. Imagine você quando chega num amigo e fala, olha, eu prefiro estudar do que estar na rua fazendo isso, aquilo outro, ou eu prefiro fazer a coisa certa, que é me dedicar ao estudo de um curso, de uma profissão, do que passar o dia todo assistindo TV e no Facebook. É claro que dá mais prazer, provavelmente, que se faça as outras coisas mais racionalmente, você entende. Então vamos lá ao vídeo. Imagine prisioneiros que passam as suas vidas inteiras amarrados em uma caverna. Foram amarrados de forma que não conseguem olhar para trás, apenas para a parede em sua frente. Em suas costas está uma fogueira, e entre eles e a fogueira há um caminho. Imagine que diariamente uma variedade de objetos passam pelo caminho. E evidentemente, as pessoas que conduzem suas vidas, suas formas, criam sombras curiosas na parede. Este é o único mundo que os prisioneiros jamais conheceram. As sombras e os ecos de objetos que nunca viram. Agora, imagine que um dos prisioneiros é libertado. Depois de algum tempo, se adaptando à forte luz, o prisioneiro libertado irá começar a vivenciar o mundo pela primeira vez. E não se parece com nada do que ele poderia imaginar. Com sua nova percepção sobre o mundo, o homem evidentemente quer voltar
e compartilhar suas incríveis descobertas com seus antigos amigos. Mas os prisioneiros não conseguem reconhecer o seu próprio amigo. Ele se parece como todas as coisas. Sua voz é um eco distorcido e seu corpo uma sombra grotesca. Eles não conseguem entender sua fantástica história sobre o mundo fora da caverna. Para eles, isto nunca existirá. Mas isto, evidentemente, não torna o mundo fora da caverna menos real. Bom, foi um breve videozinho, né? Daqui em diante a gente não necessariamente vai trabalhar com essa concepção aqui, então vamos voltar ao texto. Bom, vou tentar entender aqui um pouquinho dessas ideias de Platão. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que para Platão o caminho para a verdade, o caminho para o bem, o caminho da virtude, ele é um caminho árduo, né? Então, vamos imaginar aqui mais uma vez, né, aquela imagem, acho que tem aqui, né, a imagem do homem olhando para o fundo da caverna e vendo a sombra das coisas. Vamos pensar, por exemplo, numa pessoa que acaba caindo no mundo das drogas e ela nunca entra nesse caminho sem antes ter feito outras coisas que não são recomendadas, né? Então vamos imaginar, por exemplo, que o teu pai e a tua mãe, né, que uma pessoa próxima a você sempre diz, olha, cuidado com essas companhias, cuidado com essas pessoas, o que você está fazendo não é a coisa certa, mas com essas pessoas é com quem você se diverte, é com quem aparentemente você está fazendo as coisas certas. Então olha a ideia da aparência, da sombra, né? Então vamos imaginar aí a pessoa que está do lado de fora dessa caverna, né, que está te orientando e te dizendo, olha, esse não é o caminho, esse não é realmente o lugar por onde você deve percorrer, isso não é a verdade das coisas. Bom, durante um tempo você ficará prostrado ali olhando, né, para essa parede, acreditando que aquilo que você está vivenciando é real. É a verdade das coisas, é o correto. Agora vamos imaginar que num determinado momento você consegue se desprender disso, e ao se desprender você volte para esse lugar, para esses amigos e diga, olha, aquilo que nós estávamos vivendo não era o adequado, não era o certo. Essa é a questão. As pessoas, primeiro, né, para você realmente aprender que aquilo que você estava fazendo é apenas a aparência do bem, a aparência da justiça, a aparência da verdade, isso demora um tempo. E quando acontece, você toma aquele baque, né, que é como na pequena animaçãozinha que passou, o homem saindo, né, e pegando a luz, né, saindo do lugar escuro e pegando a luz diante dos olhos, que arde até que a visão se estabilize e demora, né? E aí, ao voltar para essas pessoas e anunciar aquilo que está acontecendo, obviamente que essas pessoas talvez não te recebam tão bem, digam, olha, só porque você mudou, você quer que todos mudem, nós estamos vivendo aqui, isso é toda a verdade existente. Essa é a ética platônica por trás dessa visão de bem, de mal, de certo e errado, tá? Então, aqui fala um pouquinho da questão do mundo sensível, do mundo inteligível, tá muito bem organizado. Então, a ideia de bem, né, o mundo das ideias, que seriam de a bondade, a justiça, o eterno, viriam daqui, né, dessas ideias eternas, e a partir delas, a multiplicidade das coisas que estão no mundo sensível, o mundo dos 5 sentidos, audição, visão, olfato, tato, paladar, tá? Aqui o texto vai falar, por exemplo, que a primeira etapa desse processo é denominada pelas impressões, sensações advindas dos sentidos. Ele chama de doxa. Existe até um nome, né? Filódoxo, aquele que ama as opiniões. Então temos na realidade, o que temos na realidade é exatamente esse mundo dos sentidos. E o conhecimento, porém, para que ele seja autêntico, ele vai precisar estar adiante dessas impressões sensoriais aqui. Vamos tentar aqui puxar essa parte aqui, né? Ele tem que estar adiante, ele tem que ultrapassar as sensações, as impressões dos 5 sentidos, o
plano da opinião e ele tem que entrar no racional, ou seja, no mundo das ideias. O filósofo, então, é exatamente aquele que ama o saber, e esse saber o leva à verdade. Abaixo aqui nós temos o mito da caverna explicadinho, tá? Não sei se vocês observaram que tem essa separaçãozinha aqui. Eu preparo ele sempre para a plataforma PC, e às vezes quando passa para a plataforma móvel, ele acaba dando essa distorçãozinha, mas está aqui, ó, dando nome às que julgavam ver, tá? Bom, aqui está explicando um pouquinho, né, de toda essa situação, e aqui falo a situação da atitude crítica, né? Ou seja, a atitude crítica é o reconhecimento da própria ignorância, né? Então olha aqui esse rapazinho aqui de rosa, né? Quando ele se depara com a luz e observa que a verdade está fora, né, daquela caverna, ele constrói o saber racional e, portanto, o conhecimento filosófico, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro para todos. A filosofia platônica é uma filosofia maravilhosa. Ela vai ser combatida aí por alguns filósofos, como por exemplo Friedrich Nietzsche, que vai dizer, olha, viver da racionalidade, viver do eterno, viver de idealismo, não o conduz a uma felicidade, porque a felicidade é sensorial, ela vai partir da vivência propiciada pelos 5 sentidos. Mas enfim, não é Nietzsche o nosso objetivo de trabalho aqui. Espero que vocês tenham entendido, tá? Como eu disse aqui, vocês podem navegar entre os conteúdos. Se clicar aqui, você vai direto para o conteúdo ético e moral. Nas próximas aulas eu vou passar para vocês uma atividade, proponho que seja simples, nós estamos em período de pandemia, né? Espero que todos estejam bem, que a família esteja bem e que vocês aproveitem ao máximo esse conteúdo que é organizado com todo carinho para vocês, tá bom? Um abraço a todos aí e até mais.